a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Ainda nenhum de nós te conhece tão bem, a ponto de poder explicar e expor o teu coração nesta manhã, neste lugar. Mas eu queria te pedir, Pai, que no nome de Jesus, tu nos abençoasses através da tua palavra. E, Senhor, que ela fale ao nosso coração. Eu peço isto, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queria ler uma porção da Escritura, não tenho um tema. Mas há um texto em João capítulo 13, pelo menos aqueles que trouxeram Bíblia e quiserem acompanhar, os que tiverem mais dificuldade, por favor escutem. João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Há coisas que nós lemos, uma das quais eu tenho dito algumas vezes, que tenho tido a oportunidade de ministrar, é que lemos a palavra, mas não lemos. Passamos com os olhos por cima. E nesta manhã eu gostava que nós compreendêssemos que antes da festa da Páscoa nós não nos estamos a lembrar somente daquilo que ficou atrás, da libertação do povo da escravidão do Egito para a terra que Deus tinha prometido, mas eu estou-me a lembrar também da Páscoa que está mais adiante. Não me lembro do que ficou, mas também daquilo que está para diante. Agora, para nós, está nas nossas costas. E a Bíblia diz que Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora, este Evangelho distingue-se dos outros porque várias vezes Jesus menciona: ainda não é chegada a minha hora. E nesta altura já diz, sabendo que era chegada a sua hora. E muitos de nós, quando eu disse que nós lemos e às vezes não entendemos, ou não lemos bem, ou não damos tempo para pensar naquilo que lemos, deixamos passar pormenores tão relevantes, tão importantes, porque quando Jesus veio, deixou a sua glória, tomou forma humana, tornou-se como nós, humilhou-se até à condição de servo e foi à cruz pagar um preço de salvação tão diferente de tudo aquilo que tinha acontecido até essa altura. Jesus sabia ao que vinha. Ou não? Jesus sabia ao que vinha. Não era só tomar forma humana. Isso era a parte mais fácil. Ser como nós é o mais fácil. Agora, ele sabia que tinha que ir à cruz. Mas enquanto estava longe, nós vamos vivendo na maior. Não temos tanta dificuldade. Agora Jesus sabe que o tempo da sua vida está para ser tirado. Se nós fôssemos ao médico
e o médico nos dissesse, sabe, não lhe dou mais que 1, 2 semanas de vida, como é que nós ficaríamos? Enquanto não sabemos tudo vai bem, dá uma dor, nós vamos nos recompondo, tomamos qualquer coisa para abrandar. Mas não sabemos, nenhum de nós que está aqui sabe quando vai partir. Jesus sabia, desde o primeiro dia em que veio. E há um misto de emoção neste homem que eu aprecio, que eu admiro, que eu amo. Sabia que era chegada a sua hora. E ele podia tirar um tempo para se separar, não querer mais nada com os discípulos. Mas não. Eu quis muito, desejei bastante passar este tempo convosco. E faz aquilo que em nenhum outro evangelho está registado. Lava os pés aos discípulos, sabendo que a sua hora era chegada. Não é tempo de fazermos muitas coisas. Provavelmente recolhemos, particularmente com a família, meditamos em tudo o que fizemos e preparamos para nos encontrarmos com o Criador. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que era chegada a sua hora e como havia amado os seus, fê-lo da mesma maneira. Não mudou a sua atitude. Manteve-se firme e fiel ao seu propósito. Não mudou nada. Nada. Porque depois o que diz é, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, pergunto-vos e pergunto a mim, não sabia Jesus que o diabo tinha posto no coração de Judas que o traísse? Sabia ou não? Pergunto novamente, sabia ou não? Já sabia 2 coisas. E que tal tirarmos um tempo para darmos umas pancadas no Judas? Já havia um conflito na alma do Salvador. Havia uma dor entranhada. Sabia que o tempo da sua vida estava para ser cortada. E amou os seus. Quando nós amamos alguém, custa-nos separar. Não era só difícil para os discípulos, era para Jesus. Porque escolheu estes homens a dedo, eram eles que iam levar o resto da mensagem. Amou-os até ao fim, mas um deles, no seu coração, o diabo tinha posto o desejo de o trair. Mas amou também. Sabia disto, mas amou também. A Bíblia diz no versículo seguinte, sabendo que o Pai tinha depositado nas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. O que é que nós havemos de fazer diante de uma situação destas? Se fôssemos nós, o que é que nós faríamos? Eu não sei. Sabe que numa passagem paralela, num dos outros evangelhos, diz que depois da ceia, depois de ter feito tudo isto, esta cerimónia em privado com os discípulos, sabe o que é que Jesus fez? Cantou um hino. Não me passa pela cabeça. Por favor, não me digas nada. Agora, Jesus ainda tem tempo para cantar. É um homem que transcende a minha compreensão. É difícil não o amar. É difícil não nos entregarmos nas suas mãos. Está alguém? Não tenham dúvida. Não há ninguém semelhante a Ele. Ninguém se compara a Ele. E a Bíblia diz que se cingiu com uma toalha. Isto é que eu não esperava. Eu já tenho contado muitas vezes esta história. Sabem que era comum na tradição judaica e na deste povo, não é nossa portuguesa, mas quando havia uma festa destas, normalmente quem recebia os convidados tinha a preocupação de ter uma bacia com água para que os convidados fossem servidos, ou os mais baixos na amizade
A bacia estava lá, a água estava lá, a toalha também, e eles lavavam os pés. Mas quando eram pessoas muito importantes, eram os criados que faziam isto àqueles que eram convidados. Mas o que me surpreende, é que este Senhor, este Mestre, este sublime benfeitor, foi Ele que se cingiu para fazer isto, porque nenhum dos seus discípulos o quis fazer. Nenhum dos seus discípulos aceitou cingir-se com uma toalha, pegar numa bacia com água e começar a lavar os pés aos discípulos. E não o fizeram e sabiam que era a sua obrigação. E porquê é que eu digo isto? Porque quando Jesus começou a lavar, ninguém disse nada. E quando chegou a Pedro, Pedro disse, não, a mim não lavas. Se esta gente não tem descaramento para dizer nada, digo eu, a mim não lavas. Se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Não é orgulho, é humildade aceitar a bênção dos outros para a nossa vida. É o orgulho, é pensarmos, não, eu não mereço isso. Se é merecimento, Deus dá. Um dia Ele vai dizer, entra, bendito de meu Pai. Ele vai dizer obrigado pelo teu serviço, pelo meu serviço. Eu sei que não mereço, mas eu vou receber para depositar aos seus pés. Porque foi a sua graça, ainda é a sua graça que faz a obra em nós e nos dá esta possibilidade de o servirmos. Mas cingiu-se, foi e lavou e nenhum disse nada. E depois, quando se sentou, ele perguntou, entendeis o que vos tenho feito? E eu admiro-me, porque estes eram os homens que em qualquer pergunta de Jesus, então Pedro era o primeiro a responder. Quem dizem os homens que eu sou? Estou eu aqui para responder. Pessoal, caladinhos, eu vou dizer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês querem se ir embora? Não digam nada. Sempre reservado a mim, porque eu sou o maior. Para quem iremos nós, se tu tens as palavras da vida eterna? Vocês entenderam o que vos tenho feito? Ouviram alguma coisa? Também não ouvi. Não se lê nada aqui. Vocês chamam-me Senhor e Mestre e dizem, bem, eu sou. Agora, se eu fiz, vocês devem fazer o mesmo. E aqui surge a nossa dificuldade. Somos mais aptos para criticar estes que não fizeram, mas nós muitas vezes também não fazemos. O meu estatuto não me permite. Eu já sou importante dentro da igreja, eu já tenho uma posição que não faz sentido eu fazer isto. E aliás, se eu fizer, permitam-me que eu abra aqui um parênteses. Jesus não instituiu nenhuma cerimónia de lava-pés. Instituiu a ceia e o batismo. Mas há uma igreja ou outra que fazem este tipo de cerimónia. Pois fazem, e até chamam a televisão, porque isto dá destaque. Sabe que às vezes um mexerico dito chama a atenção para a pessoa. Quando a fama começa a decair, ele vai conduzir alcoolizado para aquilo vir nos jornais e as pessoas se lembrarem. Jesus podia ter feito, chamem a RTP, chamem a TVI, chamem a SIC e as outras, porque eles vêm logo. Venham ver o que Jesus vai fazer, mas fê-lo em privado, ninguém sabia do que ia acontecer. Jesus estava num misto de emoções difíceis de controlar, que nós temos dificuldade. E ele também teve. Ele disse, a minha alma está angustiada até à morte. Orem comigo, orem por mim. Mas não o fizeram.
Não chamou ninguém para ver. Não disse, vamos fazer uma cerimónia de lava-pés. Quem se destaca é o cabeça. Os outros, a quem foi lavado os pés, não são pessoas de muita relevância, mas ficam a dizer, estás a ver como ele fez? Na nossa cultura, nós abrimos a porta de casa e dizemos, olha, toma um duche, tem lá gel, tem shampoo, esteja à vontade. Na nossa cultura, fazemos isto e é bom. Não vamos lavar os pés porque não dá muito jeito. Mas ele diz, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, porque eu vos dei o exemplo para que vocês façam da mesma maneira. E os discípulos tinham um problema grave. É porque eles queriam saber e lutavam com isto enquanto Jesus ia à frente abrindo caminho. Eles vinham atrás a discutir e empurrando-se e dando cotoveladas. Tu não sabes que eu sou o maior? Ele a mim já me disse que me vai dar chaves. Tu não tens direito a nada. Mas eu vou dizer à minha mãe. E a mãe vai ter com Jesus e diz, olha, sabes, eu tenho o meu João e o meu Tiago, que são filhos do coração, são bênção de homens. Como esses já não se fazem. Por favor, tu tens que lhes dar num lugar lá, um à direita, outro à esquerda. Pedro não cabia, os outros muito menos. Havia esta necessidade de projeção. Eu sou o maior. Aqui ninguém me vira. Nós fomos salvos para servir. Nós fomos e somos salvos para servir. E se não servimos, também não servimos para viver. Se Ele, que é o Senhor e Mestre, que eu respeito, que eu aprecio, teve a coragem de fazer isto, e não era lavar pés em sapatos e em meias bonitas e cheirosas, não. Eram pés que passavam em terreno de pó. Ele fez isto. Nós somos chamados a fazer o mesmo que Ele. Bem-aventurados sois se fizerdes. Sabeis? Então façam. Agora não vamos começar uma cerimónia de lava-pés, porque não fica muito bem. Mas é que aprendamos que não há aqui maiores nem menores. Aqui não há números. Se o governo trata das pessoas como números, nós não somos números, nós somos indivíduos, somos filhos e filhas de Deus. E alguns estão-se a aproximar dessa filiação. E o maior é aquele que serve. E nesta manhã, desculpem, mas sou eu, que tenho a honra e o privilégio de vos servir. Deem-me por momentos, na minha insensatez como homem, dê-me por momentos este privilégio de ser o maior, de vos poder servir. Mas de vos poder dizer, façamos o mesmo que este Senhor fez. Temos um exemplo. Hoje o mundo precisa de referências. Hoje o mundo precisa de modelos. Hoje o mundo precisa de gente que se destaca. Hoje o mundo precisa de gente que deixa a sua marca. Não porque tem posição, mas porque serve. Porque faz o trabalho que os outros não querem muitas vezes fazer. Deus abençoe.